Olá pessoal, estamos hoje com mais um vídeo sobre reflexão, que é um vídeo no qual eu pego uma temática que me desperta algum interesse em discutir e trago a minha perspectiva a respeito dela, um pouco de uma reflexão acerca disso, como o próprio prefixo do vídeo já traz como pressuposto. E hoje vamos estar refletindo um pouco a respeito do porquê tudo depende. Então é bem comum a gente ouvir, tanto na área da filosofia quanto da psicologia, a gente ouve muito essa frase. Qualquer coisa que você pergunta para um psicólogo que tem assim, uma leitura um pouco mais expandida, você vai ouvir sempre essa afirmação, né? Depende. E o porquê que depende? Bom, é importante nós entendermos que vivemos em um mundo muito descontextualizado. Então as coisas elas ficam muito fora de contexto, em tudo. Isso desde o noticiário que você assiste de manhã até a hora de você dormir. Tudo que você vive no teu dia a dia está meio descontextualizado. Talvez isso até seja um pouco do resultado aí dessa questão da industrialização, onde cada pessoa, cada sujeito, lhe é atribuído uma função específica, muito recortada de todo o restante. A gente vê isso inclusive dentro da área acadêmica, onde pessoas se especializam, se tornam mestres, doutores e PhDs em uma migalha de uma grande área. Então ela pega assim uma coisa tão reduzida que muitas vezes isso escapa de contexto. E isso ocorre no nosso dia a dia. Por exemplo, tem uma história que uma professora minha me contou uma vez e que foi bem interessante assim. Foi durante uma matéria voltada para a psicologia do trânsito, e ela mencionou que uma pessoa chegou a relatar para ela bom, vou contar a situação de maneira um pouco indireta. A situação era um grande engarrafamento, então um trânsito parado, e uma pessoa tirou pela direita com o carro e foi indo pelo acostamento pela direita. Como a maioria que conhece minimamente a lei de trânsito sabe, andar pelo acostamento é ilegal, é errado, é contra as leis de trânsito. Qualquer circulação de veículo particular pelo acostamento. Somente viaturas oficiais podem se utilizar desse método para chegar antes ao local, considerando que em muitos casos elas precisam salvar uma vida, então por isso a justificativa delas cometerem esse ato que outras pessoas comuns não podem fazer. E aí essa pessoa tirou e começou a ultrapassar, e de repente um carro que estava na fila tirou metade do carro para o acostamento para fechar ele, para que ele não pudesse continuar. E aí muitos vão falar, bem feito, né? O cara quis dar uma desperto e se ferrou. Detalhe, foi essa pessoa que foi fechada quem relatou para minha professora essa situação, e ela estava com a esposa grávida no carro e estava tentando chegar no hospital o mais rápido possível, por isso ela tomou essa medida, mesmo sabendo que se tratava de um ato ilegal. E aí o resultado foi que ela teve que acionar os bombeiros vieram, teve um monte de complicação, mas acabou que os bombeiros conseguiram realizar o parto no meio da BR, no meio da rodovia mesmo, dentro do veículo dos bombeiros mesmo, dentro da viatura de atendimento. Felizmente essa mulher não teve complicação no parto, porque se tivesse uma complicação devido a estar fora de um hospital, é bem possível que a vida dela estivesse em risco, assim como da criança. Então vocês vejam como uma cena que muitas vezes para nós, fora de contexto, sem entender quem está dentro daquele carro, é uma cena que ninguém vai se comover com o fato daquele carro ter sido fechado, e muitos até vão aplaudir e vão falar, é isso mesmo, tem que fechar mesmo. E aí quando você simplesmente, eu não estou falando de mudar de perspectiva, de olhar o mundo pelo outro lado, de virar tudo de ponta cabeça. É um mínimo detalhe, é só você mudar um pouquinho o foco do teu olhar e se perguntar quem que está dentro desse carro e por que esse carro tomou essa atitude. E como isso muda todo o contexto e muda todo o teu posicionamento moral. Dificilmente quem disse bem feito é isso mesmo que tem que acontecer, pelo cara ter sido fechado antes de saber disso, dificilmente se essa pessoa tem
o desenvolvimento moral dela dentro do que é tido hoje socialmente como correto, dificilmente ela vai dizer a mesma coisa depois de saber que tinha uma mulher grávida dentro desse carro precisando chegar no hospital. Então vocês vejam como é um mínimo detalhe que muda tudo. Por isso que é muito frequente que você ouça da boca de pessoas mais esclarecidas como resposta a qualquer coisa depende. Porque realmente tudo depende. Tudo depende de um contexto, tudo depende de uma situação. Você, por exemplo, ouvir, tal sujeito assassinou outro. Depende, você não pode emitir uma opinião antes de saber o porquê. Quem matou quem, por que matou. Por mais que, sim, ambas as situações são crimes, não importa quem matou quem, sempre vai ser um crime. Mas, para muitas pessoas, moralmente falando, é diferente. Um pai que matou uma pessoa para salvar seus filhos, que matou alguém que estava tentando fazer mal para sua família, ou uma mulher que matou alguém para defender seus filhos, para defender sua casa, para defender seu marido, de alguém que matou outra pessoa para roubar. Não só moralmente é diferente, como legalmente também. Ambas as situações são crimes. Mas em uma delas há uma questão de legítima defesa, há todo um outro contexto, que vai demandar um processo judicial bem diferente do que para uma pessoa que matou para roubar. Então percebam como são sutilezas e que muitas vezes passa despercebido. No nosso dia a dia isso sempre passa despercebido. Constantemente nós ouvimos notícias muito mal dadas, muito mal feitas. Assim, o jornalismo, se é que se pode chamar de jornalismo brasileiro hoje, televisivo principalmente, é um desastre. Existem poucos canais, assim, pouquíssimos programas de jornalismo que realmente têm uma ética na atuação, dão informações com uma certa neutralidade impossível, mas minimamente sem ser tão partidário. A maioria são programas de sensacionalismo, realmente parece uma peça teatral mal feita, porque uma peça teatral é bela, é bonita, é estética, e o que é feito na televisão hoje não tem nada de bonito e estético. Então, quando a gente vê os noticiários hoje na TV aberta, é muito comum esse tipo de notícia. Tal sujeito entrou na casa e matou o outro. E fica por isso. E aí aparece um apresentador ridículo, gritando, bandido, criminoso, fazendo o maior escarcéu na frente da câmera. Ninguém contextualiza nada, ninguém diz o que levou ao crime, e fica aquela coisa solta. E isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes, uma pessoa nos responde de maneira um pouco mais grosseira e nós nem paramos para nos perguntar o que aconteceu no dia daquela pessoa, que contexto aquela pessoa está vivendo. Isso não necessariamente justifica ela nos tratar mal. Ela nos tratar mal é um erro, socialmente falando, porque quando entendemos que vivemos em sociedade e dependemos uns dos outros, entende-se também que temos minimamente a obrigação de não maltratar os nossos semelhantes e não gerar situações conflituosas e desagradáveis e desconfortáveis. Mas muita gente recebe uma resposta mais seca, já retribui com outra patada, já xinga, já fala de uma maneira extremamente agressiva, sem se questionar. Será que essa pessoa não está passando por nenhum problema de vida? Será que essa pessoa não tem um contexto ali que está favorecendo o estresse, que está favorecendo que ela tenha essa reação mais exacerbada? Às vezes o tempo de eu parar só para pensar nisso já é o suficiente para evitar uma discussão desnecessária, já é o suficiente para evitar mais desconforto, mais situações desagradáveis, porque às vezes a própria pessoa já percebe que ela deu uma resposta seca, uma resposta muito desnecessária, e ela mesma já retoma, já contorna a situação, já maneja de outro modo. Vou dar um exemplo pessoal mesmo. Recentemente, a semana passada, ainda uma colega de sala me fez uma pergunta durante o final de uma aula e eu respondi de maneira extremamente seca, porque eu estava em uma situação de estresse alto. Foi uma aula estressante em algum sentido para mim. Não vou ficar dando detalhes também, porque não seria ético da minha parte, envolve mais pessoas, não apenas a minha pessoa. Mas essa colega fez uma pergunta e eu respondi de maneira bem seca. E aí assim eu lembro que
Ao invés, ela poderia ter simplesmente me respondido também com uma coisa seca, ter sido estúpida para retribuir o favor, entre aspas, que eu fiz. Isso teria levado a uma discussão, a um desconforto ainda maior e seria uma ação totalmente desnecessária. Mas essa colega foi, nesse aspecto, muito mais madura do que eu e simplesmente olhou, deu um sorrisinho meio amarelo e, nossa, você tá difícil hoje, hein? E aí, tipo, aquilo já na hora me alertou, nossa, o que eu tô fazendo? Ah, tá, eu tô estressado, grande coisa. Ela não tá na mesma sala que eu, certo? Ela não tá passando pelo mesmo estresse que eu. Ela não tá na mesma situação, com os mesmos prazos de entrega de trabalho, com as mesmas vivências que eu. Então o que justifica eu tratar ela mal? Nada justifica. E aí depois eu fui me desculpar com ela. Apesar de que realmente não tem muita explicação para isso, foi uma atitude realmente imatura da minha parte de respondê-la daquele modo, mas é uma situação que, se você não analisar o contexto, facilmente você desanda isso para coisas muito mais graves. E é o que acontece muito hoje, principalmente em brigas de trânsito. Brigas de trânsito é muito comum. Acabam em tiroteio, acabam em morte, justamente por essa questão de que se tira tudo de contexto e a coisa se torna muito complicada. Então, as pessoas apenas olham que ela foi fechada. Ela não se pergunta o porquê que outro motorista fez isso, ela não se pergunta qual é a situação, ela nem olha em volta. Às vezes o simples fato dela literalmente, eu não estou falando apenas de refletir a respeito, mas o simples fato dela olhar em volta, ela vai descobrir às vezes que ela foi fechada porque outro motorista teve que desviar de um pedestre, teve que desviar de um animal que estava no meio da pista. E aí? Às vezes você vai lá xingar o outro motorista, você fecha ele, você mete a mão na buzina, sem nem analisar um simples contexto. Então tudo na vida depende. Depende do olhar, depende da situação que aquela pessoa vive, depende da cultura da qual ela vem. E isso não justifica nada. Então não é porque, então o sujeito vem de uma infância pobre, carente, passou necessidade, então isso justifica ele roubar. Não, nada justifica você cometer um crime, nada justifica você tratar mal as pessoas, mas explica. E a partir da explicação, você pode manusear essa situação muitas vezes de uma maneira muito mais confortável para ambos e muito mais lucrativa para ambos, aonde ambos talvez aprendam algo e ninguém saia ferido em um nível tão grande e tão exacerbado. É isso, espero que quem tenha assistido este vídeo tenha apreciado. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos. O pessoal diz muito que gosta dos vídeos, mas nem todo mundo clica no gostei. É importante vocês clicarem no gostei, porque isso faz com que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. E divulgando mais o trabalho, ele ganha uma dimensão maior e favorece também a nossa maior produção de conteúdo. Obrigado a todos e a todas pela atenção e até um próximo vídeo.